Olá, bem-vindos a mais um Bíblia Toda, 16ª semana. E nessa semana nós vamos estudar a história que está escrita entre Esdras, no capítulo 7, passando por Neemias e chegando ao livro de Esther, até o capítulo 4. Muita coisa boa e interessante, e o mais interessante de tudo é que você entenda não apenas o contexto bíblico, mas onde essa história se insere no contexto da história da humanidade, porque aqui falamos dos impérios, final dos assírios, babilônicos, e aí os médios e os persas, que vão acabar desembocando no Império Grego. Então, muita história, muito conhecimento. Ora, antes de começarmos, as perguntas da semana passada. Então, eu coloquei aqui 3 perguntas. Primeiro, por que no Velho Testamento não podiam misturar a função de rei com sacerdotes, e no Novo Testamento nós somos chamados de reis e sacerdotes? Como é que é essa história? Se você olhar ali o que aconteceu em 1 Samuel 13 com Saul, foi o primeiro rei, ou seja, rei e sacerdote aparece quando surge, obviamente, rei. Antes disso só existia sacerdote. Nós já estudamos isso aqui, o modelo de Estado, de governo de Israel, que é o único modelo que Deus coloca como sendo uma forma de se organizar como nação, onde Deus é o rei que não está visível e o sacerdote é o seu representante, mas não exerce controle absoluto, porque ele depende das demais tribos para se manter, a tribo Levi, dos levitas, em relação às outras 11, e o sacerdote hebraico nem de longe tinha o poder, a força e a influência que tinha a classe sacerdotal em Egito, Mesopotâmia, nas grandes potências daquela época. Muito bem, começam os reis e fica bem claro, rei governa, sacerdote ministra. Rei não se mistura com sacerdote. Saul paga caríssimo por se apressar em misturar as coisas. E se você for ler lá em 1 Samuel 13, ele tinha razão. Saul está enfrentando uma batalha contra os filisteus, que, lembrando, naquela época era predominante contra Israel. Os judeus pediram a Samuel um rei, não porque era só bonitinho, como se coloca, não, porque eles eram dominados pelos povos que tinham reis. Eles achavam que um rei poderia dar força para que eles fossem preponderantes. Como até hoje, países que têm reis têm essa imagem, né? O rei vai à frente, o rei representa, o rei faz a união nacional, então o rei tem uma função política muito forte. Saul representava isso. Quando ele começa, para vocês terem uma ideia, como está colocado, isso já lemos no passado aqui, nas semanas anteriores, o povo de Israel não podia nem ter espadas. Nessa primeira batalha de Saul, ele e Jonatas tinham espadas, a Bíblia fala isso, né? Que eles tinham espadas, porque o resto do povo, os filisteus, tinham impedido que eles tivessem ferramentaria, ferreiros, para forjar as suas espadas. Só tinham instrumentos para lavrar a terra. Então, os filisteus dominavam, Saul tinha que lutar contra isso, e ele começa ganhando. Vem essa guerra aqui, em que Samuel é chamado para fazer o sacrifício e pedir a Deus a bênção naquela batalha. Só que o Samuel atrasa, não aparece. O povo começa a ficar com medo. Os filisteus estão se ajuntando, o exército está pronto, são muito maiores, são muito mais poderosos, e o Saul percebe que se ele deixar passar o timing, se aquele momento de fervor nacional, em que está todo mundo lá dizendo vamos para cima, se ele perde esse momento, aí o povo cai em si e fala, vamos perder essa guerra, vamos para casa, o povo foge. Então ele, tomando uma decisão militar, tomando uma decisão política, e eu vou dizer aqui de novo, correta, ele fala, é para sacrificar? Traz aí o sacrifício, vamos fazer o sacrifício, bora para a guerra. E aí então ele faz o sacrifício e chega o Samuel. Aí o Samuel fala, o que você fez? Fala, você estava demorando, o povo está se atemorizando, e eu então tomei a decisão. Aí o Samuel fala, tomou a decisão errada, você tem que depender de Deus, você tem que esperar, se eu estou atrasado, aguenta aí. É bom esse versículo para quem acha que o pastor demora muito, né? Atrasou. Samuel era atrasado também. Mas ele perdeu a sua legitimidade como rei, começa o processo que Samuel fala, Deus já escolheu outro que não você, alguém que tem o coração segundo o coração de Deus, que era o Davi, por conta dessa mistura de função sacerdotal com função
de rei. A outra clássica história nós acabamos de ver nessa outra semana é a história de Uzias. Esse rei que colocou Israel num momento muito poderoso, que ele tinha muita engenharia, que ele fazia muitas obras, que ele armou o povo, o exército, e no alto do seu poder ele resolve queimar incenso a Deus no santuário. E o sacerdote fala, não faça isso, não faça isso. Ele vai contra lá, mas mesmo assim Uzias insiste, porque ele é rei, e pega a lepra. Já ouvimos a história de Uzias aqui, você pode revê-la das semanas anteriores, está em 2 Crônicas 26. Então vem a pergunta, puxa, Uzias pegou lepra, o Saul perdeu o reino, e aí vem aqui Pedro, e fala em 1 Pedro 2,9, que nós somos o sacerdócio real. Aí vem o João, com várias referências, mas uma mais importante, famosa, é de Apocalipse 1,6, em que ele fala que nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, Novo Testamento mistura as duas funções. Por quê? Grande diferença, Espírito Santo. Espírito Santo. Essa questão do executivo misturar com o ministerial, aliás, até a divisão dos poderes de hoje tem um pouco a ver com isso, né? O que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário. O sacerdote tinha um pouquinho de judiciário, porque ele julgava o povo, intercedia pelo povo, dizia qual era a vontade de Deus. E quem executava, fazia, acontecia, era o poder executivo do rei. Quando mistura, concentra muito poder na mão de um só, dá errado. É importante que cada poder se limite aos seus limites. Agora, e nós aqui, cristãos? Reis e sacerdotes. Só o Espírito Santo pode fazer com que uma pessoa tenha o equilíbrio, tenha a capacidade, tenha a dimensão do que significa governar e ministrar. Quando um pastor, ele começa a usurpar do seu poder espiritual para adquirir poder terreno, ele está transformando sacerdócio em reinado. Cuidado, porque isso dá errado se ele não tiver dependência do Espírito Santo. Então, esse tema é mais profundo do que se imagina. Tem a ver com os nossos sistemas de governo hoje, numa democracia, tem a ver com os sistemas de governo numa igreja. É sempre muito perigoso misturar reinado e sacerdócio, e só com o Espírito Santo que você consegue esse equilíbrio de ser um rei que tem poder, mas não usurpa. De ser um sacerdote que tem autoridade espiritual, mas não excomunga. Então, na história da igreja, muitas vezes o poder sacerdotal cresce e as pessoas sofrem porque há uma imposição espiritual de castigo, de condenação ou de excomunhão, ou então há uma usurpação temporal de enriquecimento, de locupletação, essa palavra que é meio famosa, mas pouco conhecida, né, em que você se apropria daquilo que não é teu, que é do Estado, e trata como se, disse o famoso rei francês absoluto, l'état c'est moi, né? Eu sou o Estado, eu sou o governo, eu sou tudo. Nenhum pastor, nenhum líder religioso, nenhum líder político é tudo. Reis e sacerdotes. Muito bem. A segunda pergunta que eu fiz, mais simplesinha, foi: que rei foi levado cativo, mas voltou a reinar em Jerusalém? Isso é para ver se vocês leram direitinho aqui, vão ver se vocês comentaram alguma coisa, quem acertou essa resposta. Ou seja, qual foi o rei que era rei em Jerusalém, foi preso, foi levado cativo, mas voltou e tornou-se rei novamente? Pouca gente se atenta para isso. 2 Crônicas 33, é o cativeiro de Manassés. Manassés, o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Você vê que esse tempo aqui é aquele tempo, e essa linha do tempo é muito importante, em que tem a Assíria, lá pelo ano 600 e pouco, dominando todo mundo, o Senaqueribe, que invade Israel, que vai até Ezequias lá, tenta invadir Judá, e Deus dá livramento. Então os assírios vão perdendo poder, eles invadem Babilônia também, depois a Babilônia volta. Então Babilônia e Assíria, nesse momento, estão ainda com o controle sobre a Babilônia, e o Manassés é levado cativo para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante Deus de seus pais, e fez oração,
e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E aí ele edifica o muro e melhora. Então você vê a história de um rei que se humilha e Deus fala, ok, volta aqui. Pouco conhecido, um rei que foi para a Babilônia e voltou para Israel como rei, para Jerusalém. Muito bem. Terceira e última pergunta. Quantos voltaram do cativeiro? Já estamos aqui mais para frente em Esdras, né? Final dos 70 anos de cativeiro. E hoje eu quero que você entenda esta sequência cronológica histórica dos reis, que é uma confusão de nomes também. Nós temos estudado aqui os reis de Israel, os reis de Judá. Vamos hoje estudar os reis babilônicos e persas. Então, mais uma vez aqui para você, nós vamos colocar um link aqui nessa programação de um site muito legal da Wikipedia aqui, que tem a relação de todos os reis de Israel e a relação de todos os reis de Judá. Aí você pode ver o que nós estudamos esse tempo todo aqui numa sequência histórica. Todos esses nomes, desde que Roboão perde o reino para Jeroboão, e aí então, rei do norte, rei do sul, das 10 tribos do Israel, e Judá e Benjamim ao sul. Então uma sequência de reis. Várias dinastias no reino de Israel, só uma, que é a linhagem de Davi, no reino de Judá. Isso está colocado bem aqui, nesse link da Wikipedia aqui, que nós vamos colocar para você ver, dois, aliás, né? Um com a relação de Israel e outro com a relação de Judá, para que você tenha historicamente esses nomes na cabeça e essas sequências do que você leu nessas últimas semanas. Muito bem. Como que você sabe quantos voltaram do cativeiro? Esdras 2:64. E você vai entender um pouquinho mais para frente porque eu fiz essa pergunta, do que está no capítulo 2 de Esdras. E lá fala aqui, 42.360 pessoas voltaram do cativeiro. Você vê que parece não tanta gente assim. Quando você fala de guerra, aqui são 200 mil, 300 mil soldados para cá, para cima, para baixo. 42.360. Muitos continuaram lá, e hoje nós vamos entender isso. Ou seja, não foram todos os judeus que voltaram, e muitos estavam pela terra também, porque nós vamos ver, nem foram tantos judeus os que foram. Então é interessante entender esse contexto, onde o centro do poder do mundo era a Mesopotâmia. Era a região da Babilônia, dos caldeus, dos assírios do norte, lá onde era Nínive, e dos medos e dos persas, onde temos aqui Suzã e Persépolis, que são as cidades que nós vamos falar hoje. Para entender, então, esse contexto de Esdras, que é o contexto onde os babilônicos perdem o poder, os caldeus, né? Então, o Nabopolassar, que é o pai do Nabucodonosor, ele ganha dos assírios, e essa batalha em que o Nabucodonosor lutou é a batalha de Carquemes, é aquela batalha que o faraó Neco foi ajudar os assírios, e passou por Israel, e Josias fez aquela resistência, onde ele morre. Já vimos essa história aqui. E o Neco põe o seu filho no lugar lá, o Joaquim. Então, veja só a história. Os egípcios se aliando aos assírios, mas os babilônicos ganham. Então, Nabopolassar, depois Nabucodonosor, famosíssimo nas nossas histórias por conta de Daniel, e aí então os babilônicos estão no auge. Aí vem os filhos, a descendência de Nabucodonosor, que perdem para Ciro. E aí vem o rei persa, Ciro o Grande. Olhando aqui a relação dos reis persas após a Babilônia. Ciro, que é o segundo, já teve um outro Ciro no rei persa, antes deles terem essa preeminência, ele aparece aqui entre o ano 559 e 530. Então você vê aqui que tem uns 50, 60 anos de distância aqui dos assírios no poder no máximo e o Ciro pegando aqui. Então, entre 559 e 530 está o Ciro no poder, que é quando ele libera o povo para voltar. Então, você vê que Esdras começa falando de que, nós já vimos isso semana passada, né? De que Ciro permite que o povo volte para Israel, para reconstruir Jerusalém, com a turminha do Zorobabel, 530. O filho dele é o Cambises II,
que vai de 530 a 522. E você vai ver aqui na nossa história que durante esse reinado do Cambises, os samaritanos estão lá falando, olha, chegou um povo aqui que o Ciro mandou, mas esse povo é perigoso. Então eles fazem lobby contra a construção do templo, que é o foco de Esdras, a construção do templo. Então, e eles têm esse lobby positivo. Então, com Cambises, que vai até 522, e com Esmerdes, nome significativo aqui, em 522 mesmo, e depois com Dario, que vai de 522 até 486, Dario, o grande rei Dario, esse lobby funciona, não acontece nada. O povo voltou, começou a construir a casa, o templo de Deus, mas o rei proibiu e por aí fica. Falando da história que não é bíblica e, portanto, vocês não têm tanto acesso aqui, esse Esmerdes é interessante, porque ele era o que deveria ser o irmão do Cambises, né? Só que ele foi morto pelo irmão. O Cambises segura ele lá, mata ele, e aparece um mago. Essa história depois vocês podem olhar na história do povo persa, né? Chamava Gaumata, o mago. Gaumata mata o Cambises e se faz passar por ser ele o Esmerdes. Então ele muda de nome e fala, eu sou o Esmerdes, e é uma história de livro, porque ele se passa por uma pessoa que não é para poder tomar o reino, e os outros ficam perguntando, será que ele é, será que não é? Aí mandam perguntar, porque o Esmerdes não vivia no mesmo lugar, né? Como é que ele era, como é que não era? O mago ele não tinha as orelhas, que ele tinha sido preso antes, o Esmerdes tinha as orelhas, não tinha, então existe um complô danado aqui, até que eles descobrirem que o Gaumata era um impostor, e matam também. Quem mata o Gaumata é justamente o Dario, esse grande rei persa, que reina aqui, de novo, de 522 a 486 a.C. Bom, o lobby aqui termina porque ele manda as suas cartas, e aí o filho dele é o Xerxes. Xerxes I, e eu já vou adiantar aqui para vocês, sabe quem que é o Xerxes? O Xerxes é o Assuero, o famoso Assuero de Ester. E aí então o Xerxes, ele entra no poder e vem todo o livro de Ester que nós vamos ver hoje aqui. Eu vou parar por aqui para que você chegue nesse momento e entenda, quando estiver lendo o livro de Esdras e Ester, quem é o Artaxerxes, que é o filho do Xerxes e que é quem relaciona com Esdras e com Neemias. Então, no capítulo 7, aparece o Esdras, que é enviado a Jerusalém por Artaxerxes. Artaxerxes. Então, essa relaçãozinha aqui para você entender. Ciro, Cambises, Esmerdes, Dario, Xerxes, Artaxerxes. Enquanto isso, Israel, vamos ver aqui daqui a alguns dias.